livro de Atos 28. Paulo em Malta. Amém, irmãos? Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caiu por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Amém, irmãos? Até aqui, pode se sentar. Irmãos, estamos diante de uma palavra, para ser bem breve, diante de uma palavra que fala sobre Paulo. Paulo foi à ilha de Malta para poder pregar o Evangelho, para poder levar o Evangelho. E chegando lá, ele viu que uma fogueira estava acesa, os bárbaros tinham acendido uma fogueira, e eles já não estavam já contentes por ele estar naquele lugar ali pregando o Evangelho. E eles acendendo uma fogueira, começou a chover. Então o que eles fizeram? Eles saíram de perto da fogueira e deixaram a fogueira apagar sozinha. Mas Paulo não. Paulo ele foi em busca de vários outros gravetos para poder fazer com que a fogueira acendesse mais. E ele, jogando os gravetos na fogueira, a víbora pega e morde o braço dele, a mão dele, na verdade. E ela fica pendurada. E sabemos que víbora é venenosa. Sabemos que víbora, o veneno da víbora faz com que a gente morra, incha, passa febre, hipotermia e morre. A pessoa morre. E então, ele com a fé dele, eles acharam que ele ia morrer. Eles acharam que ele ia padecer porque a víbora tinha mordido a ele. Mas só que ele estava debaixo de uma promessa. Ele sabia o que ele estava fazendo naquele lugar. E ele sabia de alguma maneira ele iria fazer com que eles louvassem a Deus e entendessem que Deus é Deus. E aqui eu já quero liberar uma palavra para a igreja. Independente do trabalho que você está fazendo, independente das coisas que você tem feito, muitas víboras vão se levantar para poder te derrubar. Muitas víboras vão tentar para poder fazer você desviar da caminhada, não pregar. Muitas coisas vão acontecer para que você não continue. Muitas coisas vão acontecer para que você não prossiga. Mas Deus, Ele vai ser louvado na sua vida. Porque a história é o seguinte, irmãos. Muitas das vezes a gente está debaixo de um propósito, muitas das vezes a gente está debaixo de uma promessa. Só que muitas das vezes as pessoas olham a gente e eles falam assim: para que ele veio? Para que ele está de pé ainda? Por que a vida dele ainda está toda certa? Sendo que ele está seguindo um caminho totalmente diferente. Porque no mundo a gente tem muitas coisas, mas na igreja, uma vida limitada, né? Uma vida de ceder. A gente tem que ceder, né, para poder andar no caminho de Deus. A gente tem que sacrificar realmente a nossa carne e fortificar o nosso espírito para que a gente possa seguir um caminho correto. E muitas das vezes as pessoas falam assim, vai aparecer uma situação que ele vai desviar. Vai aparecer uma situação que ele vai sair da presença. Vai aparecer alguma situação que vai fazer com que ele perca a cabeça e ele saia da presença de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você tem propósito ainda, é muito difícil que a víbora ou alguém se levante para poder te tirar do caminho de Deus. E então, eles esperaram, os bárbaros esperaram, porque eles são assim, né? O diabo, ele é astuto, ele espera você cair. Ele te espera lá na frente para você poder tropeçar. Ele te espera lá na frente para você poder desviar. Só que quem está debaixo de uma palavra, quem segue uma palavra chamada Palavra de Deus, quem segue o manual da vida, que é a Bíblia, é muito difícil cair. Por isso que na palavra de Deus diz: vigiai e orai, resisti ao diabo
e ele fugirá de... Então foi dessa forma que Paulo se posicionou naquele lugar. Talvez não seja com as suas próprias mãos, talvez não seja da sua forma, talvez não seja no seu tempo, mas vai acontecer. Se você entrou aqui ligado por algum familiar, se você entrou ligado aqui por um esposo, por um filho, por uma esposa, tenha certeza que não é com a força das tuas mãos e nem com a força dos teus braços. E sim, chegará o momento de Deus ser glorificado dentro da sua casa. Como aquele cego em Siloé. Eles estavam caminhando, passando pelas ruas de Siloé. Os discípulos pararam e viraram: Jesus, por que ele é cego? Quem pecou? O pai ou a mãe? E Jesus respondeu para eles: ele é cego para que o nome de Deus seja glorificado. Seja curado agora em nome de Jesus. É para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Você ainda pergunta por que você está passando por isso? Por que você não está aguentando? Deus, ele sabe o teu limite. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ele. Então tenha certeza, se você está passando por isso, é para que o nome de Deus seja glorificado. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.